Mano, antes de iniciar, antes de qualquer coisa, eu já quero deixar muito claro aqui pra você que tá assistindo. Proteger as mulheres é importante, de verdade. Discursos de ódio, violência, humilhação, isso não tem defesa. Isso não é opinião. Isso é caráter torto mesmo. Então, se existe uma intenção de criar leis para proteger mulheres de agressões, perseguições ou ataques reais, isso é válido e é necessário. Mas, dito isso, a gente precisa ter maturidade para olhar para o outro lado também. Porque quando uma lei começa a ser ampla demais, aberta demais, subjetiva demais, ela deixa de ser só proteção e começa a virar uma arma interpretativa. E aí entra o perigo. Porque pensa comigo, quem define o que é misoginia? Quem define o limite entre opinião, crença, ensino e crime? Porque hoje, por exemplo, um cara dentro de uma igreja falando sobre o papel do homem e da mulher no casamento, algo que existe há séculos, pode ser visto de duas formas completamente diferentes. Depende de quem está ouvindo. Para uns é fé, para outros pode se tornar opressão. E quando a lei entra em um território onde a interpretação depende tanto da visão de quem julga, isso começa a ficar um pouco perigoso. Não é sobre defender discurso de ódio, isso aí tem que ser combatido mesmo. Mas também não dá para fingir que não existe um risco quando o conceito é muito aberto. Porque aí, aos poucos, você não sabe mais o que pode falar, o que não pode falar, né? Fica complicado. E quando você não sabe mais o que pode falar, aí a gente começa a se calar. E uma sociedade que se cala por medo, aí já começou a dar errado. Agora eu quero puxar um gancho aqui que talvez muita gente não vai gostar, mas eu vou falar do mesmo jeito. Isso me lembra muito o papo recente sobre o fim dos Red Pills. Calma, antes de que alguém venha aqui já tiltado, eu não sou nenhum Red Pill. Não tô aqui defendendo tudo que esse movimento fala, né? Mas também não dá pra comprar a narrativa fácil que joga na internet. Porque o que estão falando com os Red Pills hoje é muito parecido com o que sempre fazem quando surge um grupo que questiona certas estruturas. Eles pegam os extremos, os caras mais revoltados, mais doídos, e usa para pintar isso como se fosse todo mundo igual. Só que se você for olhar com um pouco mais de honestidade, o núcleo da ideia não é só ódio contra a mulher. E nem é ódio, né? Na verdade, tem muita coisa ali falando sobre dinâmica social, relacionamentos, sobre a responsabilidade masculina, sobre como o mundo mudou. E isso é fato. Hoje o homem vive em um cenário muito estranho, porque muitas das vantagens, né, entre aspas, antigas, desapareceram. E eu nem estou dizendo que isso é ruim. Muita coisa precisava mudar mesmo. Mas ao mesmo tempo, as responsabilidades continuam. O cara ainda é cobrado para prover, ainda é cobrado para ser forte, ainda é cobrado para resolver tudo, é cobrado para pagar a conta, mas agora ele também é criticado por tentar assumir esse papel. Então ele fica meio perdido, né? Sem referência, sem direção, sem saber qual versão dele é aceitável. Aí surge um grupo falando: mano, existe uma diferença entre homem e mulher. Existem papéis, existem dinâmicas. Pronto. Já vira o vilão, vira o nazista, já vira ameaça, problema social. Sendo que na real, o que muitos desses caras estão fazendo é entender o lugar deles no mundo. Agora, claro, isso precisa ser dito. Tem gente nesse meio que realmente passa do limite, que vira ressentido, que vira agressivo e começa a destilar ódio. E isso não dá para defender. Mas aí entra o ponto principal. Você combate o erro ou você apaga o debate inteiro. Porque quando você tenta criminalizar tudo, você não resolve o problema. Você só empurra ele para debaixo do tapete. E pior,
você cria um ambiente onde qualquer coisa pode ser interpretada como crime, dependendo do contexto. Aí a gente volta para a lei, uma lei contra a misoginia. Se bem aplicada, beleza, às vezes pode até proteger. Mas ampla demais, igual está sendo apresentada, pode virar um instrumento para calar. E isso não é teoria da conspiração, isso é padrão histórico. Toda vez que algo vira crime de interpretação, abre espaço para abuso. Aí entra aquele ponto que pouca gente fala. Não é sobre o que a lei diz, é sobre como ela é usada. Porque a intenção pode até ser boa, mas a aplicação nem sempre é. Aí a gente começa a ver situações onde um cara dando opinião vira acusado, um conteúdo vira denunciado, uma fala vira distorcida e nem piada mesmo mais a gente pode fazer. E o medo começa a crescer, e quando o medo cresce, a liberdade diminui. Eu não estou falando de liberdade para ofender ninguém. Estou falando de liberdade para pensar, para questionar, para discutir ideias. Porque se a gente não puder mais discutir o papel do homem e da mulher, relacionamento, sociedade, o que vai sobrar? Só uma narrativa única. E quando só existe uma narrativa, isso não é equilíbrio. Isso é controle. E no fundo o que a gente precisa não é de mais censura, é de mais maturidade. Para separar crítica de ódio, para separar opinião de ataque, para separar debate de violência, porque sem isso qualquer lado pode virar extremo. E você sai de um problema para cair em outro. Então o ponto final aqui é simples. Sim, mulheres devem ser protegidas. Sim, discurso de ódio deve ser combatido. Mas não dá para ignorar que existe um risco quando a linha entre o crime e a opinião começa a ficar borrada. E também não dá para demonizar completamente qualquer discurso sobre masculinidade, feminilidade ou essa dinâmica entre os dois sexos, porque fugir do debate nunca resolveu nada, só deixou o problema crescer no silêncio. E talvez o que falte hoje não é mais lei, é mais verdade sendo falada com responsabilidade, sem ódio, mas também sem medo, né? Porque no final, uma sociedade saudável não é aquela onde todo mundo concorda com todos. É aquela onde pessoas podem discordar sem serem destruídas por isso. Fica aí o meu apelo. Curte, comenta, compartilha. Comenta aí qual a sua opinião. Valeu. Exatamente o que eu queria. Só preciso de mais um pouco. Tenho tudo o que preciso. Melhor voltar ao acampamento.